Mas amém, né? A gente está na série aí Descomplica. Hoje eu tenho responsabilidade de trazer uma palavra, né? Depois do Chicão e do Antônio Rocha, né? É difícil. Essa série Descomplica está muito jóia, está muito chique, né? Pastor Antônio Rocha, semana passada, aí, falando de Apocalipse. Mas eu quero falar algo que Deus tem colocado no meu coração tem um tempo já, uma palavra sobre igreja, sobre ajuntamento, sobre célula, tudo que a gente faz aqui na IPV, né, sobre a igreja no deserto. Eu vou ler dois textos aí, se você quiser me acompanhar, Êxodo 3:1 e Êxodo 19, 1 e 2. O 3:1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E o 19, 1 e 2. (19, 1 e 2). No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Está falando sobre dois montes aí, né? Monte Horebe e Monte Sinai. Porém, os dois montes é o mesmo monte. Como assim? Descomplica, né? A gente falou de Horebe e falou de Sinai, mas os dois estão localizados no mesmo lugar. Estão localizados no Egito, na península do sul do Egito ali, e se referiram a esse nome, um falou Horebe, o outro Sinai, mas é o Monte Sinai. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ele já tinha falado uma vez sobre o nome que eu ia dar para a célula, né? Minha célula chama Monte Sinai. Aí Deus falou, não, o lugar onde eu falo, no meio do fogo e tal, a gente gosta, né, dessa questão de pentecostal, de a gente tá orando mais avivado e tal, mas Deus falou algumas coisas comigo sobre esse monte Sinai. Uma das coisas que o próprio nome diz respeito a um lugar seco, um lugar espinhoso. O significado de Horebe ali, de Sinai, é lugar espinhoso, lugar seco, né? E a gente consegue ver a glória de Deus num lugar deserto, num lugar seco. Tinha um significado histórico do Monte Sinai, que era onde Deus falou com Moisés ali pela primeira vez, falou com Moisés no meio de uma sarça ardente, no meio desse monte, no meio desse lugar seco, e falou também onde Elias ouviu a voz de Deus dentro daquele lugar, dentro do monte. Elias estava escondendo ali de Jezabel, tinha fugido, estava escondendo e ouviu Deus falar com ele. Então, aí tem esse significado histórico. Tem também as religiões que colocam esse monte como um lugar sagrado. O cristianismo, o judaísmo, né, e o islamismo, eles têm o Monte Sinai como um lugar sagrado. Tem a tradição, eles respeitam muito esse lugar, né? A gente fala de Monte Sinai, tanto é que coloquei o nome da célula de Monte Sinai. A gente respeita este lugar, pois foi um lugar onde Deus falou com Moisés ali. Ele entregou os 10 mandamentos para Moisés, e tem o significado profético, né? O Monte Sinai foi um lugar das revelações de Deus para os seus servos, onde entregou a sua palavra pela primeira vez em forma de preceitos ao seu povo. Né? Um lugar onde não havia beleza nenhuma, um lugar onde não havia conforto nenhum. Deus pega e fala com o povo ali, dá os preceitos, dá os 10 mandamentos ao povo de Israel, num lugar que não tinha nada, mas tinha a glória de Deus. Né? Deus se manifesta naquele lugar, num lugar feio, num lugar espinhoso, mas Deus se manifesta a Moisés naquele lugar. Deus quer revelar a humanidade e escolheu aquele lugar seco, sem nada, para mostrar a sua majestade e poder. E tinha também um significado espiritual, né, onde um povo estava em transição, o povo estava saindo
do Egito, estava saindo da escravidão para ir para um lugar onde Deus tinha prometido coisas boas. Falou assim, vai que eu vou te colocar numa terra onde mana leite e mel. E Deus leva eles primeiro para esse monte para se revelar, para falar com o povo. Né? Deus tira eles do Egito, se revela a eles naquele lugar seco, naquele lugar espinhoso, para levar para uma terra mais abençoada, uma terra que Deus tinha prometido, o lugar que Deus queria para ele. Muitas das vezes a gente não quer passar por esse lugar, a gente não quer passar pelo deserto, a gente já quer viver Canaã, a gente quer viver no lugar onde tem as promessas de Deus, onde a gente recebe tudo de Deus ali. A comparação desse lugar, de um deserto, de um lugar seco, de um lugar espinhoso com a igreja hoje. Né? A nossa igreja está situada no Egito. Por quê? Esse sistema mundano, o lugar que a gente vive hoje na terra é um lugar que se compara ao Egito. O príncipe deste mundo, né? Quem governa esse mundo é o diabo, né? O sistema mundano, esse direcionamento do mundo aí, né? A gente vê as pessoas só querem ganhar, as pessoas fazem absurdos, fazem tudo contrário à palavra de Deus. E a igreja do Senhor, né? A nossa igreja, os nossos ajuntamentos, a nossa célula, né? A nossa casa de promessa está neste lugar. A gente está no deserto. Não adianta a gente querer viver no céu. A igreja vai morar no céu, a gente vai adorar a Deus por toda a eternidade em Canaã, mas hoje a igreja está no deserto, hoje a igreja está no meio desse mundo. Faraó simbolizava o diabo hoje, Faraó que governava as leis, né? Por isso que a igreja é tão perseguida, por isso que a igreja é tão zombada muitas vezes. A gente é zombado no emprego, o cristão quando fala que ele não quer... que ele quer casar virgem, ou que ele dizima, que ele é ofertante, igual o Vandes falou ali, uma quantia expressiva, dá na casa de Deus, a gente é zombado, porque o sistema que a gente vive é o sistema do Egito, onde o diabo tem governado, onde o diabo tem influenciado as pessoas. A gente está mudando essa situação, amém? Nós, como igreja, estamos infiltrados no meio do sistema mundano e temos por grande adversário o diabo. Mas Deus, ele age nesse sistema. Como foi lá no Monte Sinai, Deus, ele chamou pessoas ali, chamou Moisés no meio daquele lugar. Deus tem levantado pessoas, Deus tem chamado jovens no meio deste lugar, no meio do deserto. Não sei quantos aqui, mas Deus me resgatou lá do meio da sequidão, do espinho, e tem me levado para uma terra boa. Eu acredito que eu tenho caminhado para essa terra, para essa Canaã, viver Canaã na terra e Canaã no céu, viver as promessas de Deus nessa terra, mas Deus chamou no meio do deserto, chamou lá no mundo, Deus me chamou lá, Deus chamou, quem que Deus chamou no mundo aí, que estava seco, um lugar que não tinha água, você não via vida, água significa vida, você não via vida de Deus, não via nada, não via solução, e Deus te chamou. Deus chamou Moisés no deserto. Ele santificou Moisés naquele lugar, falou, tira a sandália, porque o lugar que eu estou te colocando é um lugar santo. Né? Então, Deus ele tem separado pessoas no meio desse sistema mundano, pessoas para influenciar, pessoas para mudar a nossa geração, pessoas que vão morar em Canaã, né? Pessoas que vão ter as promessas de Deus na sua vida. A gente pode vir como está, mas é preciso passar pelo fogo da purificação. Foi o que Deus fez com Moisés ali. Ele chegou diante de Deus ali no monte, diante da sarça ardente, mas ele foi purificado. Moisés, ele se santificou, ele teve um encontro com Deus. Tem umas 2 semanas atrás, aí a gente teve um encontro com Deus da juventude, mas o nosso encontro com Deus tem que ser diário. É onde Deus transforma, onde Deus nos purifica, onde a gente reflete a glória de Deus, né? Ele manifestou a glória dele a Moisés. Quando Moisés desceu do monte, as pessoas viam no rosto de Moisés uma claridade, algo assim que resplandecia a glória de Deus. Ele estava brilhante, ele estava refletindo a glória do Pai. Como que a gente hoje
tem buscado a Deus, como a gente tem influenciado pessoas. Né? Eu lembro uma vez uma tia da minha esposa, era mãe de santo e tal, o marido morreu, ela veio para casa, o pessoal tudo chamando ela para ir para a igreja e tal, e eu só falei assim, poxa, vão com a gente. Ela falou assim, não, eu vou, você me chamou de uma forma diferente. Eu falei, poxa, só falei, vamos lá com a gente. Né? Isso, às vezes, é a glória de Deus, é a unção do jeito da gente falar, é a gente resplandecer o que Deus quer, a gente transmitir o que está no coração de Deus. Né? Então, é isso que Deus faz com a gente no meio do deserto. Então, apesar de vivermos em um sistema mundano e de grandes adversidades, Deus nos chama e nos capacita para influenciar pessoas. O problema é que, como corpo, nós temos complicado muitas coisas. Como igreja, como família, como corpo de Cristo, a gente tem complicado muitas coisas. Né? A gente, se for olhar a igreja de 50 anos atrás, a gente pode até falar careta, era uma igreja que não tinha, eles eram muito assim e tal, mas hoje a gente está porque o que eles fizeram lá atrás, né? Pelas irmãzinhas que orou pela gente, orou por uma geração melhor, mas a gente, como juventude, tem complicado muita coisa. A gente tem complicado a nossa célula, a gente tem complicado na nossa juventude, dentro da igreja que a gente frequenta, os ajuntamentos a gente tem complicado, é preciso descomplicar. Nós achamos que a obra de Deus é só para alguns, né? Tem o cara lá, tem o pastor, tem as pessoas que ajudam o pastor, então eles fazem tudo, eles que vão evangelizar, eles que vão lá atrás, mas a gente é um corpo, a gente precisa entender que cada um, se um não faz a sua função que Deus chamou, faz falta. O corpo fica deficiente. Nós preocupamos muito com o exterior, né, com as coisas que as pessoas estão vendo, que vão falar de nós, né, como que eu fui, como que eu vou sair na foto, como as pessoas estão curtindo o que eu estou fazendo. A igreja está preocupada com isso. É uma verdade, eu tenho visto isso, e às vezes a gente faz isso também. Né? A gente faz alguma coisa, faz uma boa obra, e a gente quer que todo mundo veja, que todo mundo te elogie. A gente fica se comparando a pessoas que Deus tem usado aí de maneira maior, com mais pessoas, né? Porque Deus, Ele escolhe pessoas, pastores de 1000, pastores de mais de 1000, mas tem uns pastores de célula, que às vezes é 10, é 5, e a gente quer, poxa, quero chegar ao sucesso e tal. A gente tem visto muito o exterior da igreja. A igreja está com um propósito de oração aí de meia hora por dia. Né? O bispo tem levantado 300, os 300 ali de Gideão. Orar meia hora por dia, às vezes é uma dificuldade, né, até de conseguir pessoas. Graças a Deus conseguiu, já tem mais de 360 aí. Mas por quê? A gente que é crente, a gente tem intimidade com Deus, a gente que tem influenciado pessoas, não consegue tirar meia hora. Está preocupado com o exterior, está preocupado, como vai ser o culto hoje? Pastor Chicão está lá em Timóteo, né? Hoje não tem ninguém de fora, vai ser o rapaz da casa mesmo. Né? A gente fica preocupado nisso. O que ele vai falar? Aí fala um negocinho que às vezes você embola um pouquinho, lá, e tal. A gente tem preocupado com o exterior e tem deixado o evangelho de lado, a gente tem deixado a palavra de Deus de lado. Precisamos descomplicar nossas reuniões. Eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre reuniões, sobre célula. Estão comigo aí, gente? Vamos estar aqui. Está ligado? Vamos de novo, então. Está ligado? Amém. Não deixa sozinho não, tá? Vou acabar cedo. Né, a igreja, né, a célula, as nossas reuniões, o que você faz para Deus, ele não pode ser admirado pelas coisas de luxo, né, as construções ou os luxos das suas instalações. A gente aqui tem uma estrutura muito boa aqui na Voldac. Né, a gente tem cadeira boa, a gente tem um som potente, um som muito bom, mas não pode ser admirada por isso. Né? Ar-condicionado, sons, o lanche da célula, a comida,
não pode ser admirada por isso. As nossas reuniões não podem ser voltadas somente a isso. Né? O líder de célula fica na preocupação a semana inteira, o que eu vou fazer e tal. Já dei um biscoitinho semana passada, eu tenho que fazer algo mais gostoso. Né? Mas não pode, tudo isso é bem-vindo, tudo isso é muito bem-vindo. Se a gente tem condição de fazer, é bem-vindo, mas não é a prioridade, não é o primordial no Evangelho. Para descomplicar, é preciso voltar à igreja primitiva, onde Deus é o centro de tudo. Né? Então, para a gente começar a entender, para começar a descomplicar essa questão de ajuntamentos, questão de juventude, de célula, de grupos, de GE, onde você tem discipulado lá na sua faculdade, no seu serviço, a gente precisa entender uma coisa, que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. Né? Quem manda é ele. Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. Abra sua Bíblia aí. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Amém? Não escutei nenhum amém. Aleluia. Tem gente viva aí. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Jesus fala, na minha igreja. E Atos 20, precisa abrir não, 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Né? Após a ressurreição de Jesus Cristo, foi declarado Senhor e Cristo. Ele é soberano na igreja, que é o seu corpo. Jesus possui toda a autoridade sobre a igreja. Né? Jesus, ele é o legítimo dono da igreja. Então, para a gente entender, para descomplicar essas coisas, a gente precisa entender, a igreja não é do pastor, a igreja não é do presbítero, não é do diácono, não é do irmão que é empresário na igreja, a igreja não é do presidente da república, a igreja não é do governador, não é do político, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus porque ele comprou a igreja, ele é o cabeça da igreja, e ele comprou com alto preço, um preço de sangue. Então ele é o cabeça, ele é que direciona a igreja. Precisamos descomplicar. Né? O que sustenta a igreja no deserto não são cortinas, pois elas envelhecem. O que sustenta a sua reunião não é a beleza do forro da sua casa, nem um painel bonito, não são cadeiras ou banheiro luxuoso, nem um som potente. Mas então o que sustenta essa beleza? O que sustenta esse algo maravilhoso que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que você faz parte, que você é corpo? O que nos sustenta como igreja do Senhor? Um dos fundamentos mais importantes para descomplicar nossas reuniões é a palavra de Deus. Né? A gente complica muitas coisas porque não conhece a palavra, porque não lê a palavra. A Juliana falou que passou por depressão porque não estava lendo a palavra, não estava orando, não estava tendo intimidade com Deus. Então, o que sustenta uma igreja, o que sustenta um corpo, a reunião, o que sustenta a nossa célula é a palavra de Deus. 3 pilares aí, ó. Provérbios 3, 1 e 2. Precisa abrir não. Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Né? Esse é um fundamento muito importante. A gente que quer viver mais, a gente que quer ter dia, quer ter anos de bênção e paz, é preciso voltar à palavra. A palavra, além de te levar para o céu, para te dar a eternidade com Deus, ela te dá vida boa aqui na terra. Né? O pastor tem falado muito sobre isso. A gente tem gente que pensa assim, ainda bem que eu vou morar no céu. Né? Tinha um louvor desse do irmão Lázaro lá, mas o pessoal fala assim, aqui vai ficar, deixa acabar do jeito que está piorando a cada dia mais, mas Deus vai nos levar e eu vou morar no céu. E tem irmãos, às vezes, eu penso que Deus, ele vai abrindo a mente da igreja tempos em tempos. Eu acho que a igreja primitiva
foi uma igreja excelente no espírito, na busca, no crescimento, é o pai da fé. Hoje a gente está aqui por causa da igreja primitiva, mas tem coisas que Deus tem revelado à igreja de hoje que não foi revelado para eles. A igreja tem desenvolvido. Deus é um Deus multiforme, Ele não é uma receita de bolo, né? E Deus tem trazido. É mais estranho, mas é assim. Deus está trazendo esse entendimento para as pessoas, que o reino de Deus, né, é aqui e no céu. A gente precisa implantar. Hoje a igreja tem influenciado mais pessoas, hoje a igreja tem influenciado a sociedade, tem influenciado até na política, né? Se não fosse a igreja hoje, eu acho que as nossas eleições seriam diferentes. Então, o povo de Deus precisa se levantar, viver uma Canaã aqui, e lógico, se Jesus vier amanhã, a gente vai ser arrebatado, a gente vai para o céu, ou se a gente morrer, a gente vai morar com Deus por toda a eternidade, mas é a palavra que sustenta. 3 personagens aí, ó, que usaram a palavra de Deus como sustento. Moisés, lá em Deuteronômio 32, 46 e 47, fala assim, ó, disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenha cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei, porque esta palavra não é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então, nós vemos que, para que o povo fosse abençoado ali, para que Deus tivesse o compromisso que Deus fez na promessa ali, para que Deus cumprisse aquela promessa, o povo tinha que obedecer à lei, tinha que obedecer à palavra, tinha que obedecer o que tinha na palavra, né? O Deus, ele fez a promessa. Deus falou, vai, chamou desde Abraão lá, Deus já faz promessas, e promessas boas aqui na terra ainda. Falou, vem que eu vou te fazer rico, vem que eu vou te fazer prosperar. Mas ele falou, mas tem que cumprir a palavra é o sustento. Se você não cumprir a palavra, se você não dá ouvido que a palavra fala, não vai dar não, aí a aliança está desfeita. A gente pensa muito assim, eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma palavra de Deus, mas tem sua parte na aliança. Tem a sua parte na aliança. A palavra foi deixada para a gente escrita como palavra de Deus, como boca de Deus para a gente. Se a gente não medita, não é verdade? Então a gente precisa amar a palavra de Deus. O segundo personagem bíblico aí que usou a palavra de Deus como sustento foi Paulo. Em 2 Timóteo 3, 15, 16 e 17, você que está anotando aí, fala assim, ó, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, pois que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, Paulo estava dizendo ali que a palavra ela é apta para fazer-nos sábios para a salvação em Cristo Jesus, que ela é útil para o ensino e repreensão, corrigindo e habilitando para educação na justiça, e que ela habilita plenamente o homem de Deus para toda boa obra. É a palavra que nos habilita. E o terceiro personagem é o Jesus. Jesus, ele usou a palavra para vencer a tentação no deserto. Jesus, depois de ser batizado, Jesus é levado ao Espírito para o deserto, depois de 40 dias e 40 noites, ali com fome, jejuando, é tentado pelo diabo. E Jesus, ele não recorre às tradições judaicas, não recorre aos rabinos para ele vencer a tentação ali, ele faz o simples. Jesus, ele descomplica, Jesus vai à palavra, né? Jesus podia usar até mesmo a divindade dele. Jesus era plenamente homem, mas plenamente Deus também. É o Deus homem. Amém? Você entende Jesus como assim, ou você acha que ele é só um profeta? Jesus veio aqui só como um profeta. O bispo fez um café teológico aí, falou de cristologia, ele falou sobre isso, né? Jesus, ele podia fazer muitas coisas. Jesus podia, antes de ser crucificado ali, ele podia
dar ordem a legiões para salvar ele. Ele mesmo falou aquilo ali, né? Então, mas ele não recorreu a nada disso. Jesus recorreu à palavra. Ele falou com o diabo: está escrito. Aí o diabo tentou de novo, ele falou: está escrito. Aí tentou de novo: está escrito. Né? A gente precisa ter sustento na palavra. 3 personagens importantes aí, ó: Moisés, Paulo e Jesus. Eu penso que são os 3 maiores da Bíblia, né? Tem mais passagens sobre eles, mais coisas falando sobre eles aí. O segundo pilar é o equilíbrio dos líderes. 2 Timóteo 4:5. Abre aí. Rapaz, preciso correr. 2 Timóteo 4:5. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É uma coisa para descomplicar também, célula, para descomplicar a nossa juventude, para nos descomplicar lá nas nossas reuniões, é a gente ser um líder equilibrado. Ser líder equilibrado, ser um crente equilibrado. Às vezes você está falando: ah, mas eu estou aqui pela segunda, pela terceira vez, eu não sou líder de nada. Todo crente, todo mundo que recebe Jesus, todo mundo que tem o Espírito Santo, é um líder em potencial. Você tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence as pessoas. Então, a gente torna um líder em potencial. Então, todo líder, ele precisa ser descomplicado, né? A gente não vive equilibrado muitas vezes. Tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que está lá embaixo, tem hora que a gente está empolgado demais, a gente quer fazer, tem hora que você foge de todo mundo. E isso tem complicado as coisas. A gente precisa ser uma liderança que não complica. Não podemos ser oscilantes. Não podemos ir em qualquer lugar. Às vezes a gente fala assim: poxa, o cara é meu líder da célula lá, mas eu vejo ele em tantos lugares, né? Sai da rede, ele está lá na balada, está na rave e tal. A gente não pode ser tão oscilante assim. A Bíblia fala que é quente ou morno, é quente ou frio, né? O morno Deus vomita. Deus não quer que a gente fique em cima do muro. Eu lembro de muito tempo atrás, naquela lição Elos de Amor, 8 ou 80, ou você é ou você não é. Quem lembra disso? O Cristiano lembra, o Cristiano está desde aquela época aí. É 8 ou 80, ou a gente é cristão ou não é cristão. Então, a igreja precisa ter esse equilíbrio, né? Isso sustenta uma igreja. Nós somos influenciadores e precisamos ser exemplo para os demais. 1 Timóteo 4,12 fala assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Tem coisas que são legais para as pessoas, são legais para os nossos amigos, são legais até mesmo para um parente lá, mas que não é cristão. A gente tem uma palavra que fala que a gente pode todas as coisas, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm, né? É isso mesmo? Oi? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É essa. Eu misturei com posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas tem coisas que me é lícito, eu posso até fazer, às vezes não é pecado, mas não convém para a igreja do Senhor. Não convém. Hoje os escândalos têm acontecido por causa disso. Líderes desequilibrados, não tem uma constância, né? Uma hora você fala, é isso. Aí no outro dia você está colocando tudo ao contrário lá. Tudo que você fala, você está fazendo diferente. Cuidado com o que você posta na internet, com os locais onde você anda e o que você faz. Vamos descomplicar. O nada a ver tem sido um grande problema. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é de homem. Isso aí é a igreja que colocou. Isso aí é doutrina de homem. É o que o diabo tem usado hoje. Pode ficar certo disso. Tudo é nada a ver. Você fala com um crente antigo aí, crente está liderando o ministério. Não tem nada a ver. E pessoas estão saindo pela porta dos fundos. Fala, aqui eu não vou ficar não, aqui o pessoal é desequilibrado. A liderança é desequilibrada.
né? Faz o que ele manda não fazer, está vivendo hipocrisia. O terceiro e último pilar aí é andar em novidade de vida. Romanos 6,4, precisa abrir não. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida, não buscar novidades, não buscar viver uma vida de novidades. Buscar novidade de vida é diferente, né? Tem gente, tem jovens, tem adolescentes, que tudo na igreja precisa ser evento, precisa ser alguém assim, top no louvor, alguém top ministrando, não consegue viver o básico do evangelho, assim, oração, palavra. Precisa ser, lógico que é muito bom, eu gosto muito de evento, eu gosto muito de coisas diferentes, mas isso não é descomplicar, isso não é a gente viver novidade de vida, sempre tentando trazer algo do mundo para dentro da igreja. Tinha um rapaz da juventude aqui, tem um tempo, acho que poucos aqui eram dessa época, né? O rapaz veio do mundo, ele tinha um problema lá com homossexualismo, e queria fazer um desfile de moda na igreja. Um desfile de moda. Aí ele chegava em um monte de menino, e dando essa ideia. Pô, vamos fazer um desfile, vai ser maneiraço e tal. E aí chegou no pastor, o pastor deu uma segurada nele. Não, querendo trazer novidade para dentro da igreja, mas algo lá de fora, lá do mundo, para atrair pessoas, né? Não estou falando que tudo é errado, a gente precisa de estratégias, né, para ganhar as pessoas lá de fora, fazer alguma coisa, mas tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá, é mundo dentro da igreja. Amém? Deus está falando aí, gente? Amém? Nossa, amém tão fraco. Depois você... Então, a gente precisa viver novidade de vida. O que é viver? Então, como viver essa novidade de vida? Buscando experiências com o Espírito Santo, buscando a palavra, orando, fazendo visita. A Juliana falou, o pessoal ir na casa dela, orar. Assim, não, vamos vencer isso aí. É você ir no hospital, visitar o enfermo, é você ir para as ruas. A gente tinha um trabalho tão maravilhoso aí do POP, o pessoal que ia lá levar alimento e palavra. Eu cheguei até a levar uma palavra lá uma vez. A gente precisa viver isso. Novidade de vida é querer ganhar almas, é fazer algo em prol de pessoas. Isso é viver novidade de vida. Não é viver buscando coisas, vão atrair as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo. Não, a gente precisa voltar à igreja primitiva, precisa desenrolar, a gente precisa descomplicar as coisas. As pessoas vão vir para a igreja não é porque pela estrutura somente. A estrutura é algo muito bom, mas não é só por isso. É obedecer a princípios de autoridade, é participar das reuniões. Isso é viver novidade de vida, você ter o compromisso com a sua igreja local. A gente fala que quer novidade, mas a gente não consegue ter um compromisso com a igreja local, marca uma reunião, a pessoa não vai, a pessoa não se justifica, a pessoa não está pronta ali, pastor, o que eu posso ajudar? Eu não estou envolvido em nada, me coloca numa célula. Isso é viver novidade de vida, é estar na visão que Deus tem para a gente como igreja. Deus tem várias igrejas muito boas, mas Deus tem aqui para a IPV, Ele tem uma visão. A visão é célula, a visão é ganhar, todo crente é um crente vivo. E a gente precisa estar debaixo dessa visão. Então, ser uma pedra na construção da igreja de Cristo. Pedra que não está na construção é pedra de tropeço. O pastor falou isso lá sábado. Se a gente não faz parte do corpo, a gente está servindo como tropeço das pessoas. Aquele que não ajunta, espalha. Então, se a gente não está fazendo parte disso, de oração, de buscar, de voltar à igreja primitiva, a gente está servindo como pedra de tropeço. Não se preocupe com as críticas, zombarias e más interpretações a seu respeito. Descomplique. Viva uma vida de novidade. Quero falar sobre um exemplo de um líder que descomplicava as coisas. Mateus 3, 1 e 2. Abre aí.
Esse líder era descomplicado, tá? Mateus 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? João Batista era um líder, era um influenciador no deserto, nessa igreja que a gente faz parte hoje também. Imagina onde ele pregava, imagina o sol quente que era, que lugar feio. Não tinha lugar pior para pregar que era aqui no deserto. Né? Aquele calor infernal, aquele calor de rachar que tem no deserto, um lugar sem banheiro. Imagina como que os irmãos faziam ali as necessidades. Né? Tinha que correr para um lugar bem longe lá, mas não tinha banheiro, não tinha ar-condicionado. Era quente mesmo. E a gente às vezes reclama, né? Verão aqui, nossa, está muito calor, está muito calor, está muito calor, vai até embora. Mas olha o deserto onde João pregava. Os bancos não tinham nenhum conforto. E a mensagem que ele pregava? O que João pregava? Arrependei-vos, né, porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos, era uma mensagem de exortação. Se arrepende, vocês estão em pecado. Quem está em pecado se arrepende porque é chegado o reino do céu. Uma mensagem de esperança do reino do céu, de entrar no reino, mas uma mensagem também dura, de exortação. E tem pessoas que não gostam de mensagem de exortação. Quando você fala de alguma coisa mais dura, a pessoa fica assim, é difícil ouvir um glória a Deus, né? Mas era a mensagem que João Batista pregava. Ele chegava, raça de víboras, né? Convertei-vos, arrependei-vos, vocês são hipócritas. Era a mensagem que ele pregava ali. Hoje as pessoas vêm para a igreja para ouvir assim, Deus vai fazer você próspero, Deus vai te abençoar, e Deus faz mesmo. Nosso Deus é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele pode todas as coisas, né? Ele tem prazer em nos abençoar, mas não é só isso. O Evangelho é a mensagem de Deus. Deus tem exortação, Deus cuida de quem Ele ama, Ele corrige quem Ele ama. Então essa era a mensagem de João Batista. Uma mensagem de exortação. Ele usava roupa de vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Então não era aquele rapaz bem vestido, bem elegante, com um relógio maneiro, que às vezes a gente acha isso, né? Eu estou no púlpito, eu tenho que estar top de linha e tal, as melhores roupas. Ele não tinha, ele vestia uma roupa muito doida lá, de pele de camelo e um cinto de couro. Né? E quem quisesse ir lá na célula de João Batista? Você fala assim, hoje eu vou na cela de João Batista, vou na casa dele, vai ter um lanche top lá. O que ele ia dar para você comer? Gafanhoto e mel silvestre. É o que ele comia, era a comida de João Batista. Gafanhoto e mel silvestre. Mas tinha pessoas que ouviam a mensagem de João Batista, tinha pessoas que iam lá no deserto atrás dele. Então não era por aparência, não era pelo local, não era pela comida, não era por nenhuma estrutura. Já falei, tudo isso é muito bom. Não estou refutando, não estou falando que não é bom. Eu amo esse lugar por causa da estrutura também, mas porque tem palavra, tem unção. O que atrai as pessoas é isso. Olha quem ouvia a mensagem de João Batista. Mateus 3, aí, 5, versículos 5 e 6. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, quem ia atrás dessa mensagem? Quem eram as pessoas? Quem eram os ouvintes? Né? Se a gente for falar assim, quem deve ser os nossos ouvintes hoje aqui na juventude, na nossa célula? Primeiro que ele falou aí, Jerusalém. Jerusalém era considerado a cidade dos ricos, só pessoas com bala na agulha que moravam em Jerusalém na época. Então, os ricos iam até João Batista. A Judéia ali é classe média. As pessoas de classe média iam também no deserto para ouvir João Batista. E as províncias ali, quem morava na beira do rio? Quem mora, assim, às vezes na beira do rio, em lugar mais precário, onde o esgoto de Jerusalém descia naqueles rios, e muitas vezes eles bebiam aquela água
daquele rio eram os pobres. Mas as três classes, rico, classe média e pobre, iam ouvir João Batista. Iam para o deserto ouvir João Batista. Eles tinham o mesmo batismo, na mesma água, na água do Jordão. Não era na piscina de João, não era no lugar reservado, não. Aqui o rico, essa água mais limpinha aí, essa água tratada. O classe média, mais ou menos. O pobre, não. Lá no Rio Jordão, todos eram tratados da mesma forma. Todos eram batizados na mesma água, no Rio Jordão. Então, a gente não pode fazer acepção de pessoas, né? Uma igreja, ela precisa ser uma igreja heterogênea. Uma igreja com esses três tipos de pessoas, né? Rico, pobre, classe média. A palavra de Deus, ela é uma só. A palavra de Deus é homogênea, né? Mas ela alcança todos os níveis. A palavra de Deus, ela alcança todo tipo de pessoas, né? Não tem, se tem alguma tendência para um dos dois extremos, uma igreja só pobre, né? As pessoas muito carentes na igreja, ou pessoas só ricas, né? A igreja aqui só entra bacana, o pobre fica lá fora. Tem alguma coisa errada. Na nossa célula lá, poxa, eu não vou na sua célula porque você não está na mesma classe social que eu. Não existe isso no reino dos céus. Não existe, não existia lá no deserto. Não existia lá na igreja de João Batista, onde as pessoas iam. E as três classes, eles se misturavam lá, tomavam banho junto, vou mergulhar aqui, mergulhei o João, mergulhei o fulano aqui. Então, era todo mundo igual. Quando a gente torna cristão, todo mundo fica igual. Amém? Então, todas as vezes que um líder dá um tratamento diferenciado, ele toma chumbo na asa. Todas as vezes que você, na sua célula, ou a gente aqui como juventude, começa a dar tratamento diferenciado para as pessoas, é chumbo na asa. É decepção, porque o reino do céu não é dessa forma. Eu já vi pessoas falar assim, vou escolher fulano para o meu discipulado, porque ele tem um potencial enorme e tal, ele faz isso, faz aquilo, e tomou chumbo na asa. Né? Não deu certo, a pessoa não contribuiu, a pessoa não ajudava em nada. Né? A gente precisa ver as coisas como Deus é o dono da igreja, Jesus é o dono da igreja, Ele que nos direciona. É preciso a gente orar, a gente clamar a Ele. Não coloque sua expectativa na oferta do irmão rico para fazer alguma atividade. Não levante líder pelo seu diploma escolar. Não dê tarefa só por causa do trabalho aqui fora. É uma ideia, é algo que a gente precisa fazer como nas nossas reuniões, na nossa igreja, precisa descomplicar. É isso, não fazer. Às vezes a gente dá um exemplo aí, a gente traz uma pessoa para liderar a célula porque ela é chefe lá na CSN. Assim, o cara é um líder em potencial, as pessoas obedecem, ele direciona bem a equipe dele, ele é um grande líder, né, tem potencial, fez vários cursos e tal, e a gente confunde com a igreja. E essa pessoa pode confundir o que faz lá fora com a igreja do Senhor, uma igreja que foi comprada por Jesus Cristo, aí quer tratar como trata os funcionários lá, quer tratar a igreja, quer tratar dentro da igreja. Não estou dizendo que não pode ser sim um chefe lá na empresa, um chefe de onde que trabalha, mas que tenha compromisso com a palavra. Uma pessoa que tenha compromisso com a igreja, aquele que espera a bênção apostólica, onde o pastor fala, eu te abençoo sua semana, aquela pessoa que está sempre disposta, fala, o que eu posso fazer para ajudar, está precisando de mim, aí sim, pode ser um chefe, mas um líder também, um líder na igreja, um líder potencial, a pessoa que está sempre querendo ajudar o reino aí. Tiago 2, do 1 ao 5, diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus
aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. A mensagem de Deus ela é para todos. A mensagem de Deus é para o ministério de louvor, a mensagem de Deus é para o pastor, a mensagem de Deus é para o diácono, é para o intercessor. A mensagem de Deus, ela é para todos. Todas as reuniões precisam glorificar Jesus. Os nossos ajuntamentos, a nossa juventude, hoje a gente cantou aqui para vir um reino do céu na terra, tem que ser para glorificar Jesus. Mateus 3,11, olha o que diz lá, não precisa abrir não, eu vou ler para você. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele exaltava Jesus. João Batista, ele não tinha aquela vaidade de aparecer mais com Jesus. Ele falava assim, é necessário que eu diminua e ele cresça. Ele é maior do que eu vos batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então a nossa igreja hoje, a igreja no deserto, a igreja que vive nessa sociedade tão seca, tão espinhosa, precisa glorificar Jesus. A gente precisa falar na célula assim, ó, às vezes eu não posso fazer nada por você, mas eu vou orar, eu vou clamar ao céu, vou acordar mais cedo, eu vou jejuar pela sua vida, e Deus vai fazer, Ele pode. Nossa função é ser amigo, é mostrar o noivo para as pessoas, como igreja, não é a gente aparecer. João Batista, ele dizia que Jesus era o maior. Muitas igrejas, hoje, além de não dar supremacia a Jesus, nem mesmo permite que ele entre. É triste falar isso, mas tem igrejas que, além de não clamar Jesus, não apontar Jesus como o que faz, o que cura, o que batiza, o que liberta, aquele que merece toda a honra, toda a glória, as pessoas não deixam nem ele entrar. Tem célula que Jesus não está nem entrando na célula. Às vezes a gente conta tantas coisas lá, tantos assuntos, mas Jesus mesmo vai ficando de lado. Só na oração inicial e na final. Jesus, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse, na igreja lá em Apocalipse, Jesus falando assim, ei, estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou deixar você entrar. Você vai entrar, vai cear comigo, eu vou cear com você. Jesus lá estava do lado de fora da igreja. Muito triste. Essa é a mensagem da igreja que não complica, que atrai os perdidos. Jesus é maior. Jesus é o primordial, não é as pessoas, não é o cantor estrela, não é o pastor top, que tem tanta técnica de pregação. Jesus é o maior na igreja. Jesus é o maior na igreja. Essa é uma igreja descomplicada. O principal é Jesus. Se coloca de pé. Quero estar encerrando. Mas essa deve ser o clamor da igreja no deserto. Jesus é o principal. Ele é tudo, Ele que vai operar, Ele que faz crescer. A gente rega, a gente planta, mas quem dá o crescimento é Jesus. Se a gente espera um 2019 cheio de Deus, cheio da glória de Deus, Jesus precisa ser o centro. Mateus 3, 13 e 14 diz assim, então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não é fácil viver no deserto. Não é fácil viver num lugar tão terrível, com pessoas tão maldosas, judiando, caluniando a gente,
dizendo tantas palavras de maldição sobre a nossa vida, mas é um lugar onde Deus manifesta a glória dele, é um lugar onde Deus se revela a pessoas. Deus se revelou a Moisés no lugar seco, no lugar deserto. Ali em João Batista estava fazendo o que era proposto, batizando com água, trazendo a mensagem de arrependimento, trazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Para isso que João Batista nasceu. Não sei o que Deus te chamou para fazer, não sei qual a missão que hoje Deus tem falado para você fazer, mas João Batista tinha uma missão e estava fazendo ela bem feita. Ele não tinha poder para batizar com o Espírito Santo, ele não era o Cristo. Ele falou: eu não sou o Cristo, mas após mim vai vir o Cristo, aquele que vai te batizar com fogo. Mas ele estava fazendo. Não sei as pessoas que você tem influenciado, como está a sua cela, mas o que eu vejo nesse texto que João Batista estava fazendo, aí chega pessoas ilustres ali, chega convidados ilustres no ajuntamento, na reunião de João Batista no deserto. Chega primeiro Jesus Cristo para ser batizado por ele. Após ser batizado, vem sobre Jesus o Espírito Santo descendo como uma pomba. E Deus brada do céu: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Que as nossas reuniões, a nossa juventude, a nossa cela, a nossa casa de promessa, possa ter essa palavra, possa ter esse comprometimento com a obra de Deus e ter essa presença ilustre. O que faz as pessoas, o que atrai as pessoas é os presentes ilustres, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nós possamos ter essa presença no nosso culto. Eu quero te chamar, eu quero convidar você que veio aqui hoje para ouvir uma palavra, mas está vivendo nesse deserto, está vivendo num lugar seco, não tem expectativa nenhuma mais de vida, está sentindo que os espinhos têm te machucado, e você quer aceitar Jesus como Senhor, quer entrar nesse barco que vai morar em Canaã celestial e que tem Canaã aqui na terra, tem vida de Deus aqui na terra. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, vem aqui na frente, chama alguém aí para vir com você. Não vive no deserto, não. O deserto é lugar que não tem provisão nenhuma se não for na presença de Deus, se não for no propósito de Deus. Se você que já teve essa provisão, mesmo no dia difícil, mesmo neste lugar tão terrível, você viu água fluindo na sua vida, você viu as coisas mudando, mas você se sentiu saudade do Egito e voltou, e quer reconciliar com Jesus, você que quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus, vem aqui na frente, quero orar por você. Faça isso hoje. Tem alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus? Você já viu tantos milagres, você viu provisão onde não tinha provisão, mas quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus nessa noite? Eu quero te convidar. Deus te dá mais uma oportunidade hoje para você se reconciliar com Ele. Amém? Não tem ninguém para Jesus hoje, não? Então eu quero chamar você, que é influenciador de vidas, que tem um chamado de liderança no meio do deserto, mas tem passado por tantas aflições, tem visto tanta sequidão, tantos espinhos, que isso tem te machucado, mas você sabe que você tem algo de Deus, você tem provisão de Deus no deserto, e que Deus tem promessas maravilhosas para você. Vem aqui, nós vamos orar por você, vamos clamar uma unção de liderança no deserto, como João Batista. Unção é capacitação do céu para fazer aqui na terra. Vem cá, você que é crente, não estou chamando você para aceitar Jesus novamente. Você que sente mais necessidade de Deus, que precisa de algo novo, que precisa de unção para fazer. Os dias são maus. Se eu fosse você, eu vinha.
fosse você, eu vim. Se eu tivesse aí, eu já estava aqui na frente. Lá, a célula, tantas coisas que acontecem. A gente precisa de capacitação. A gente precisa de unção. A gente precisa de renovo de Deus. O louvor vai estar tocando, a gente vai estar orando, a gente vai clamar bênção sobre você.